Boa noite. Marcamos presença mais uma vez para atualizar-lhe sobre os assuntos relevantes que decorreram durante os últimos 15 dias nesta magna Casa das Leis. Neste contexto, convidamos a acompanhar o programa O Parlamento. Os presidentes dos grupos parlamentares reuniram-se na passada segunda-feira para definir a agenda de trabalhos para a 8ª reunião plenária ordinária a realizar-se no próximo dia 19 de abril. Veja. Sob orientação do Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, os presidentes dos grupos parlamentares fixaram a data da realização da 8ª reunião plenária ordinária e sua agenda de trabalhos, respectivamente. Constam da referida ordem do dia a apreciação, discussão e votação de 7 pontos. Nomeadamente, a aprovação final global da proposta de lei da concorrência, discussão e votação na generalidade da proposta de lei do investimento privado, 3 projetos de lei de autorizações legislativas que autorizam Sua Excelência o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, legislar matérias sobre concessões petrolíferas e exploração do gás natural. Também haverá discussão do projeto de resolução que aprova o regulamento do Grupo de Mulheres Parlamentares. Da ordem do dia da 8ª reunião plenária ordinária está excluída a discussão e votação da proposta de lei de repatriamento de capitais. Não foi agendada e nós pensamos que devemos dar tempo a que se faça a auscultação pública destas propostas. Como infelizmente esta auscultação não foi possível de se fazer até aqui, é prudente que de facto esta matéria se debata com mais calma e com mais tempo e que a partir das comissões que vão dirigir, nomeadamente a 5ª Comissão, estas questões, isto ganhe seu tempo de aprovação e de agendamento. Portanto, em princípio, vai passar para maio. Por exemplo, a questão do repatriamento do capital. Há 2 propostas, a do Presidente da República e do Parlamento da UNITA, que são diplomas que, em princípio, não têm pontos comuns e temos que alargar a discussão e depois aprovar o diploma que foi considerado matas do Estado. Porque temos pontos divergentes em muitas matérias. Por exemplo, há muito cidadão que entende que não deve haver perdão, que aqueles que desviaram fundos públicos devem ressarcir o Estado e devem, portanto, responder perante a Justiça pelos crimes cometidos. O relatório e parecer conjunto da proposta de lei da concorrência foi aprovado na especialidade no último dia 9, com 40 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção pelas comissões dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, da Administração do Estado e Poder Local e de Economia e Finanças da Assembleia Nacional. Na ocasião, o diretor nacional do Instituto de Preços e Concorrência do Ministério das Finanças, António da Cruz Lima, salientou a importância do diploma no que toca à relação com as empresas. Foi uma discussão muito pragmática, muito incisiva no que se vive. Foram esclarecidas também algumas preocupações que os deputados colocaram em relação ao funcionamento dos monopólios, o funcionamento da concorrência, como é que isto pode existir de uma forma sã, como é que isto é pernicioso, quando é que a autoridade vai agir e porquê que tem que agir. Debateu-se muito também os auxílios públicos que esta lei prevê e o quadro em que, o enquadramento que a autoridade da concorrência vai ter dentro desta realidade, que o Estado ainda vai continuar como investidor e como apoiador, apoiante do desenvolvimento económico, através das suas empresas ou de outras a quem o Estado apoia. Portanto, foi uma ação que decorreu bem, foi bastante animada, exemplos, casos práticos, casos concretos, setores, mercados, quer da energia, quer da banca, quer da construção, enfim, foi muito interessante. Os deputados da Assembleia Nacional reuniram-se esta semana para discutir os relatórios pareceres na generalidade da proposta de lei do investimento privado. O resumo desta matéria é já a seguir.
Doravante, a nova proposta de lei não inclui limites para o investimento, ou seja, o Executivo propõe que a iniciativa legislativa se aplique a investimentos privados de qualquer montante, quer sejam realizados por investidores internos ou externos, e vai mais além. A proposta de lei do investimento privado elimina, entretanto, os limites obrigatórios da participação de nacionais no capital social previsto na lei em vigor. Pretende-se com esta medida dar realce à liberdade dos sócios decidirem sobre a estrutura do capital dos seus empreendimentos, até porque o que se pretende face à atual conjuntura macroeconómica do país é atrair e captar investimento direto estrangeiro para acelerar o processo de desenvolvimento económico nacional. A presente proposta de lei visa proceder às alterações pontuais para tomar o processo de promoção, captação e tramitação de investimentos privados num seu todo mais célere, tendo em conta os variados setores com maior incidência na exploração dos produtos, aonde, pela riqueza natural, o país pode criar vantagens comparativas, perspectivando assim o aumento das exportações. Os incentivos da presente lei permitirão aos investidores privados não só investir, como também o reinvestimento dos seus lucros gerados no exercício da sua atividade produtiva e comercial. Após apreciação do documento, os deputados da Assembleia Nacional aprovaram, na última segunda-feira, dia 9, em sede das comissões de especialidade, por voto unânime, na generalidade, a proposta de lei do investimento privado, que estabelece os princípios e as bases gerais que visam facilitar, promover e acelerar a realização do investimento privado no país, bem como o regime de acesso aos benefícios e outras facilidades a conceder pelo Estado a este tipo de investimento. A proposta de diploma segue agora para discussão e votação na generalidade na plenária da próxima quinta-feira, dia 19, e posteriormente será apreciada na especialidade. A comissária da União Africana para a Economia Rural e Agricultura, Josefa Sacco, foi recebida pelos deputados da Comissão de Economia e Finanças. O papel do setor agropecuário no desenvolvimento econômico e no melhoramento das condições de subsistência sustentáveis das populações, bem como a agenda da União Africana 2063, dominaram o encontro. Num encontro que durou perto de 2 horas, Josefa Sacco apresentou aos legisladores dados e preocupações do setor agrário que preocupam os países membros da União Africana. Dentre eles está o financiamento do setor agrário e a implementação de 10% do OGE para o desenvolvimento da agricultura, compromisso assumido pelos chefes de Estado da União Africana em 2003. O meu objetivo aqui é ver com o Parlamento no sentido de vermos a questão do financiamento do setor agrário. Foi uma decisão tomada pelos nossos chefes de Estado em 2003, que cada país deverá pelo menos investir 10% no setor agrário. Este é o motivo que vim cá para fazer a advocacia da implementação da decisão dos nossos chefes de Estado. Josefa Sacco enumerou ainda os principais desafios que o continente tem pela frente neste setor. Hoje no continente estamos a atravessar momentos bastante difíceis. Temos os desafios das alterações climáticas, temos o desafio das pestes que estão a atacar a nossa cultura, então isso põe em causa a segurança alimentar das nossas populações. Por outro lado, o presidente da Comissão de Economia e Finanças, deputado Diógenes de Oliveira, entende que as questões do setor agrário não devem ser vistas olhando apenas para o Ministério da Agricultura, mas também pelo conjunto de infraestruturas que dão suporte à atividade. Quando tratamos das questões ligadas à agricultura em Angola, estamos a olhar unicamente para o Ministério da Agricultura. Quando se está a falar dos 10%, ele tem uma maior abrangência, porque envolve não só as questões ligadas às infraestruturas, as questões ligadas às pescas,
continental, as questões ligadas ao ambiente, as questões ligadas à água e à energia, que estamos a falar de um setor vital para a economia e para a criação de condições a nível do interior do país. Estamos a falar do campo, estamos a falar do setor agrário. Então, se nós daqui em diante olharmos para os nossos compromissos, que são compromissos dos nossos chefes de Estado em relação à região da África Austral e a Central, poderemos alterar significativamente este valor em relação aos 10%. Os deputados da 8ª Comissão de Trabalho Especializada visitaram recentemente o Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda, no quadro das atividades programadas para a presente legislatura. Após o encontro, os representantes do povo concluíram que o hospital tem trabalhado com muitas limitações, embora seja notório o esforço que o corpo clínico do hospital tem estado a fazer para corresponder à demanda. Crianças com malária e doenças respiratórias agudas enchem todos os dias as consultas do Hospital Pediátrico David Bernardino, que atende diariamente mais de 400 casos, dos quais 3 a 5 acabam em óbito. Números que aumentam nesta época chuvosa. Estamos numa fase de aumento do número de pacientes, não é? Não só da malária, mas também temos tido um aumento das doenças respiratórias agudas. E é lógico, com a capacidade em recursos humanos, a capacidade financeira, a capacidade de aquisição de meios, medicamentos gastáveis, é uma fase muito mais difícil. O hospital conta atualmente com 88 médicos e 334 enfermeiros, que correspondem a apenas 2/3 das necessidades reais. Quanto à taxa de mortalidade infantil, os dados indicam que mais de 50% destes casos morrem nas primeiras 48 horas após a entrada no hospital, pois chegam à unidade sanitária em estado grave. Isso reflete que o restante das crianças deviam ser atendidas nos cuidados primários de saúde. Isso é, a nível do centro de saúde, a nível dos hospitais municipais, e só aquelas que tivessem complexidade é que deveriam ser referenciadas para o nosso hospital. Na qualidade de porta-vozes dos cidadãos, os deputados da 8ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional foram ouvir as inquietações deste setor. O cenário encontrado não foi muito animador. O hospital pediátrico ainda tem algumas dificuldades, tem trabalhado com muitas limitações, desde a falta de alguns meios, a falta de medicamentos, mas a outra grande conclusão é que o esforço que o quadro clínico e todos os trabalhadores aqui do Hospital Pediátrico o esforço que têm estado a fazer para que, de facto, toda criança que entra aqui não saia sem ser atendida. Portanto, isso para nós é muito importante. Eu considero que a equipa de trabalhadores, desde médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e trabalhadores de base, são de facto uns verdadeiros heróis por aquilo que nós podemos ver do trabalho que eles conseguem fazer, tendo em conta o número de pacientes que acorre a esta unidade hospitalar. O dia de trabalho da 8ª Comissão terminou no Instituto Nacional da Criança. No encontro com membros da direção do INAC, os deputados receberam explicações dos projetos e programas traçados pela organização. Dia 14 de abril é o Dia da Juventude Angolana. Remonta a história que a 14 de abril de 1968, José Mendes de Carvalho, vulgo hoje ainda, comandante das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, foi morto em combate no Mochico durante um assalto ao quartel de Caripande do Exército Colonial Português. Desde então, dada a sua combatividade e integridade moral, hoje ainda ficou conhecido como o símbolo patriótico da juventude angolana. Neste sentido, hoje a nossa rubrica A Voz do Cidadão é alusiva ao Dia da Juventude Angolana.
O dia 14 de abril, data em que se comemora o Dia da Juventude Angolana, deve-se a hoje ainda, nome popular do herói de guerra e símbolo patriótico da juventude angolana. Para potencializar a data, a nossa equipa de reportagem foi à rua colher algumas mensagens dos cidadãos dirigidas aos deputados jovens à Assembleia Nacional. Eles devem velar muito mais pela juventude, muito mais na camada mais baixa, porque sabemos perfeitamente que nem todos os jovens têm as possibilidades que muito têm. Então devemos focar por essas pessoas a fim de encontrarmos métodos de formas com que esta juventude de camada mais baixa sinta-se também satisfeito com o desenrolar ou com os propósitos que o país pretende ou com o programa que o Presidente da República nesse contexto vê de forma já a termos também um nível de vida, uma forma de vida assim eficaz, de formas que não faltamos a água, não faltamos o pão, não faltamos de abrigo, não sentimos a falta do abrigo. Tendo em conta o dia 14 de abril, que é o Dia da Juventude, tendo em conta que o Parlamento hoje se faz presente muito jovem, nós poderíamos, a essa altura, pedirmos a esses deputados jovens no Parlamento, que na qual a presença deles, que realmente eles velam pela juventude, não é? Tendo em conta que hoje há muito desemprego, que na qual é mais a camada jovem, e nessa camada jovem tem procurado refúgio ao álcool, tem procurado refúgio à bandidagem, tem procurado refúgio em coisas que realmente não seria certo para um jovem, que a essa altura teria força, tem forças para poder trabalhar, dedicar-se e fazer alguma coisa por este país. Então, quer dizer, eu peço a estes deputados jovens, que na qual se encontram e se fazem presente a essa Assembleia, que na qual eles veem por nós, jovens, porque não é fácil o que realmente nós estamos a viver. Apelo que os nossos deputados mais jovens lá no Parlamento, sim, têm dado um contributo melhor para poder desenvolver a juventude angolana em si, no âmbito do desemprego, das drogas, na escolaridade também, no ramo social inclusive, porque Angola precisa mesmo de uma juventude melhor e uma juventude com mais capacidade mesmo. Eu gostaria que os deputados mais jovens, primeiro, criassem um evento em alusivo ao dia 14 dos jovens, isso na Praça da Independência, mas com uma rígida organização. E dizer também que aproxima-se o dia 14 dos jovens. Nós, os homens, devemos ter mais oportunidades de estudo, mais oportunidade de trabalho, visto que por falta disto há muitas violências, há muita delinquência por falta de emprego e muitas das vezes nós, os jovens, queremos nos perder na bebedeira, na delinquência. Então nós temos que, ou seja, os deputados mais jovens têm que saber ser capacitados para poder incutir esses tipos de atos, com mais oportunidade de empregos, mais residências, boas hospitalidades. Eu gostaria que apoiassem mais os jovens quanto ao desemprego. Tem muitos jovens desempregados, que dessem mais oportunidade de trabalho, principalmente o Estado, né? Tenham que receber mais os jovens e que valorizassem mais os salários dos professores. Também tem muitos jovens como professores que dificilmente recebem um salário regularmente. Conheço pessoas que estão há 3, 4 meses sem receber salários. Nós, os jovens, eu penso que a maior parte dos jovens angolanos nem conhecem quem são esses deputados que nos representam. Então, eu acho que é importante que deem as caras, mostrem realmente quem são eles, para que nós, os jovens, os conheçamos e, posteriormente, conversar com os jovens, porque eu acho que tudo começa por base da conversa, né? Porque é importante que antes dos deputados resolverem os nossos problemas, precisam saber quais são os nossos problemas. Precisamos realmente que esses deputados que nos representam estejam mais próximos de nós, né? Que nos ajudem com a educação, como eu já havia dito, as centralidades que foram construídas. Penso que a maior parte das pessoas que vivem nessas centralidades nem são jovens. Na passada quarta-feira, o país rendeu-se à memória do deputado Jaca Jamba, falecido na madrugada do dia 1 de abril por doença. Integrante da Comissão de Saúde, Educação, Ensino Superior, Ciências e Tecnologia, 6ª Comissão da Assembleia Nacional, foi homenageado por altas individualidades do nosso país.
O ambiente era de profunda consternação pelo infausto acontecimento ocorrido na madrugada de domingo do dia 1 de abril. Aos 69 anos de idade, o coração do deputado Jacajamba entrou em falência e o óbito foi confirmado antes mesmo do malogrado ter chegado ao Hospital Sagrada Esperança. O grupo parlamentar da UNITA perdeu um grande membro. Estamos de facto mais pobres, mas o país também. Aliás, a forma como se tem vindo a constatar as homenagens prestadas diz que Jacajamba foi claramente uma personagem de grandes consensos. Dele eu quero reter o amor enorme que ele tinha por África, por Angola e pelos angolanos. Um reconciliador nato. Um dos obreiros da nossa independência e, acima de tudo, um homem de Estado. Quer pelas funções que exerceu e pelo convívio que tivemos no Parlamento, deixará muitas saudades. Era o nosso conselheiro, era o Soba Maior. Altas entidades da sociedade angolana renderam o seu mais respeitoso tributo àquele a quem o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, considerou um patriota e homem de paz. No livro de condolências, assinado em seu nome e dos deputados da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos enalteceu a figura do deputado Almerindo Jacajamba por ter sido um combatente pela liberdade e justiça social, cujo seu desaparecimento físico prematuro priva-nos de um irmão que ainda tinha muito a dar nesta luta comum para a reconciliação nacional e consolidação de um Estado democrático e de direito. A sua partida do nosso meio deixa um vazio bastante difícil de preencher. Ele fez um grande trabalho não só para Angola, para a unidade nacional, para a independência nacional, mas principalmente para a África. Era um grande pan-africanista. Era uma pessoa muito afável, sempre muito correta. Não se morre quando se é grande. Quando se é humano, fica-se, deixa-se marcas por onde a gente passou. O legado deste grande nacionalista, filósofo e homem de conhecimento profundo vai ficar para sempre marcado nos anais da história da cultura angolana. Alguém disse que ele era um construtor de pontes e realmente era. Acho que a melhor definição para ele é essa, de fazer unir pessoas, pensamentos que possam ser diferentes. Unir a tradição, aquilo que é a tradição que ele tão bem conheceu, viveu, nasceu nela, e com a modernidade que ele também conheceu e viveu. Portanto, esses aspectos fundamentais em termos de filosofia, de maneira de estar, de comportamento, fazem muita falta a um país que ainda anda à procura de uma reconciliação total, de uma unidade total. Quer dizer, ele faz mesmo muita falta. O lamento desta perda irreparável é visível no seio familiar do malogrado deputado Jacajamba, cujos membros exibiam t-shirts com mensagens de carinho e despedida. Adeus pai, amigo e companheiro. Trabalhou muito por Angola, amava Angola e não tinha posições extremas nas suas posições políticas. E também ao nível da família o conhecemos assim. O país vai recordar um patriota, um homem da cultura e sobretudo alguém que deu tudo para este país e para os seus filhos. Já no cemitério da Santana surge a derradeira homenagem, o último adeus de uma companheira de 47 anos de vida conjugal, a eterna namorada de Almerindo Jacajamba. Quero te pedir para que me ajudes, me des forças para continuar a tua obra no seio da família. Eu sei aquilo que representas no meio da família, aquilo que representaste, e eu quero ser continuadora. Muito obrigada. Quero agradecer as altas individualidades do nosso país. Quero agradecer a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, a Sua Excelência, o Sr. Presidente cessante, a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia Nacional,
Amigos, companheiros, colegas, discípulos e simpatizantes de Jacajamba juntaram-se à dor da família enlutada e acompanharam-no na triste caminhada até a sua última morada, diante de uma imensurável moldura humana. E é assim que terminamos mais uma edição do nosso programa, O Parlamento. Para mantê-lo sempre informado sobre a vida, a dinâmica e o dia-a-dia da Assembleia Nacional, o nosso programa é transmitido quinzenalmente, às quintas-feiras, aqui na Televisão Pública de Angola. O Parlamento também será emitido na próxima quinta-feira, ao longo do programa Manhã Informativa, na Rádio Nacional de Angola. www.parlamento.ao é a nossa página oficial da internet, onde pode obter informações atualizadas 24 sobre 24 horas. As portas da Assembleia Nacional estão abertas para todo cidadão que esteja interessado em acompanhar as reuniões plenárias. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.